São E não é 28 isso que práticas acontece. baseadas em evidência. Então, dá para você escolher. Você não vai muito com a cara de uma, você vai na outra. São 28. Né? Mas a gente precisava, de fato, levar isso com seriedade. Porque é dinheiro indo para o ralo e é crianças perdendo uma chance importante do desenvolvimento. O Theo foi diagnosticado em 2010. Eu acabei parando de trabalhar para ficar com ele. Em 2012, eu criei um blog. Na época era um blog, chamava Lagarta Vira-Pupa, que é o que tinha na internet, praticamente, sobre autismo. Até por isso cresceu tão rápido. Aí depois, todas as mães que chegavam em casa e davam autismo no Google, aparecia o Lagarta lá. E logo eu percebi que assim, as pessoas não tinham noção de ciência mesmo, que foi um dos hiperfocos que eu desenvolvi logo no início, porque, graças a Deus, esse médico que a gente foi, ele já deu uma lição, assim, ó, isso aqui não funciona, não tem base científica, isso aqui não tem comprovação científica, isso aqui, você pode ir que tem comprovação científica. Então, eu comecei a falar muito disso no Lagarta, justamente porque eu notava que as pessoas não tinham noção. E tem uma coisa que acontece muito com a coisa que não tem comprovação científica, que é, funcionou para mim. Funcionou para o meu vizinho. Porque as pessoas não entendem que experiência particular não é comprovação científica. Até porque, de novo, eu já falei isso, mas a criança nunca faz uma coisa só. Né? Geralmente ela está fazendo um monte de coisa. Como você vai saber que foi aquela coisa que você está achando que funcionou? E é para isso que tem a ciência, é para isso que tem os testes robustos, para a gente entender de fato o que funciona. E a gente já sabe coisas que funcionam. Pode ser que daqui a uns anos a gente descubra mais coisas que funcionam, mas a gente já tem uma lista aí de 28. Né? Dava para a gente estar focando nisso no Sistema Único de Saúde para que as pessoas tivessem acesso, porque, infelizmente, tratamento de autismo no Brasil é para quem pode pagar. Talvez para quem tem um plano de saúde, mas plano de saúde está aquela treta que a gente já falou aqui, né? Estão cancelando, inclusive, os planos de autistas. Vive chegando denúncia assim no gabinete, acho que foram mais de 500 ano passado. Então, a gente precisa que o SUS preste um atendimento decente para os autistas, né? Para todas as pessoas com deficiência. E existe um movimento grande hoje na internet, um movimento que eu chamo de movimento cético, né? De ciência de verdade, hardcore. Esse movimento ele começou com Pirula, com Átila, e hoje tem uma galera grande falando em prática baseada em evidência em todas as áreas. Então nós temos aí, vou dar um exemplo, Natália Pasternak, temos o Léo Costa fazendo um trabalho excelente, o Daniel Gontijo, o Jean-Luiz Leonardo e o Wesley, que tiveram aqui já as meninas do Nunca Vi um Cientista, a Bibi Bailas, a né? Bibi Bailas, que acho que já veio aqui também, Nunca Vi o Cientista, o André Bach. Então tem uma galera grande. Esse debate ele tem sido levado a todas as áreas. Nós estamos falando aqui de educação, de autismo, né, de educação e saúde, mas é um debate para todas as áreas, porque faz sentido a gente adotar isso. Porque, olha, cara, nós estamos falando de uma condição... Você olha aqui a gente, você diz assim, pô, é uma condição tranquila. Não, é porque a gente foi convidado porque a gente tem condição de estar aqui. Vou te dar um exemplo. Um menino, está registrado, tá? Ele bateu a cabeça 2.576 vezes em 90 minutos. Tá no livro que ela está falando lá. Bateu a cabeça. Então, estamos falando de condições gravíssimas. Nós temos uma grande parte dos indivíduos que têm comportamentos autolesivos, que machucam a si mesmo, que machucam as mães. Esses indivíduos não têm tratamento nenhum, porque a gente pode até passar por alguma coisa diferente, e aí meio que a gente se vira. Mas não é o caso de grande parte dos indivíduos. Nós temos o seguinte, vamos imaginar o seguinte, você tem um caso agressivo severo, tá bom? O que você faz hoje? Hoje, uma grande parte está amarrado em casa. A André deve receber um monte de casos. Amarrado ou com jaula em casa. Certo? Tem vários casos que saíram na mídia, mas a grande maioria os pais não revelam, porque senão é capaz de ir preso. Uma vida de abandono sem terapia nenhuma. Vários casos de gente que 15 anos amarrado, 15 anos numa jaula. O que eles têm que fazer hoje? Onde que eles vão? Não tem serviço. Então, nós temos, por exemplo, alguns lugares que são institucionalizados, né? Ou seja, eles ficam lá e não voltam mais para a família, e aí a família também fica destruída. Se está amarrado, a família também fica destruída. A Conintec, que é um órgão do Ministério da Saúde, que deveria propor práticas com evidência, tem um protocolo para isso, que é só dopar a pessoa, que é horrível, assim. Então, assim, qual que é o tratamento para isso? O tratamento é o seguinte, você faz uma coisa chamada análise funcional. Ou seja, você tem que descobrir por que esse indivíduo está se batendo. Então, ele pode se bater porque ele está comunicando que ele quer sair, porque ele quer alguma coisa. Qual a função daquele comportamento? Qual é a função? Né? Se é por atenção, por alguma coisa. Então, você descobre qual é a função. Essa é a primeira parte, análise funcional. Sem análise funcional, acabou a conversa, você não faz mais nada. Segundo, depois que você descobre qual é a função, você faz um procedimento chamado treino de comunicação funcional. Então, estamos falando só de procedimentos que estão aqueles com evidência. Ou seja, você troca o comportamento agressivo por um comportamento que é comunicativo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um indivíduo que a gente estava atendendo recentemente. É um indivíduo muito grave, muito, e era para ter acesso ao tablet. Então, a gente ensinou para ele a pegar era um botãozinho assim, que é um brinquedo, que você grava uma voz. Então, você aperta... Tu pode falar com a idade?
Ele tem uns 15 anos, mais ou menos. 14 anos. Ele aperta o botão e aí diz, eu quero. O botão tem uma voz gravada. E aí ele tem acesso ao tablet. Aí você diz assim, é isso que você tem que ensinar para ele? Primeiro é isso. Primeiro não é negar, é dar acesso ao que ele quer. Então ele pede toda hora, tablet, e fica o dia inteiro no tablet. Aí você diz assim, pô, mas isso não é legal, não é isso que a gente quer. É verdade, mas é a primeira fase. Depois que ele aprendeu isso, né, isso é treino de comunicação funcional, ele não tem mais nenhuma crise. Toda vez que ele quer, ele pede apropriadamente. Aí você passa para a segunda fase. Se chama treino de resposta de tolerância. Ou seja, ele vai dizer, eu quero, você tem, eu quero. Aí depois, um certo momento, ele diz, agora não. Agora eu vou negar. E eu vou ensinar para ele a concordar com a minha negativa. E aí eu vou ensinar uma resposta, que pode ser um joia. No caso dele, era um toca aqui, um high five. Então ele dizia, eu quero dar. Um certo momento ele dizia, agora não. Aí ele fazia o high five. E aí ele fazia o que a gente queria por um pouquinho de tempo. Ou e aí expressar depois a frustração de uma forma mais saudável, Exatamente. talvez, né? A frustração do não. E a gente vai ensinar ele a lidar com a frustração. E aí a gente vai aumentando o não, e diminuindo o sim, aumentando o não, até ficar num nível equilibrado. Então, depois que passou essa fase, ele está na fase, no contexto que qualquer um está. Que é, às vezes sim, às vezes não, como a gente faz com nossos filhos, todo mundo. Aí a gente passa para a terceira fase, que se chama treino de comportamento cooperativo. A gente imagina assim, quais são as outras situações que podem gerar um novo comportamento problema. Por exemplo... Quanto tempo leva cada fase dessa daí? Não dá para dizer, porque depende do indivíduo. Porque, tá bom. Porque cada fase ela tem um critério que é matemático. Então a gente diz assim, por exemplo... se ele acertar, se 90% das vezes ele aceitar o não, então eu passo para o tempo posterior. Então, quanto tempo ele demora para 90% das vezes ele acertar o não? Depende. Entendi. Aí, na terceira fase, é o treino de comportamento cooperativo. Tem uma lista de comportamentos que podem voltar a ter uma crise. E aí eu vou ensinar aqueles comportamentos. Vou dar um exemplo. Quando ele está com uma coisa que ele gosta, eu peço e ele tem que me entregar, eu vou ensinar isso para ele. Ele participar de um jogo, seguindo as regras do jogo, é outro comportamento cooperativo. Ele, por exemplo, tá numa atividade escolar e ele encerrar aquela atividade do começo ao fim. Então, esse é um outro comportamento cooperativo. E o que eu quero dizer com isso é que esse é o procedimento, portanto, esse procedimento se chama a avaliação funcional prática, né? E SBT, que é Skill Based Treatment. Esse processo que eu estou falando para vocês aqui, esse processo ele não exige nenhuma grande estrutura. Ele não exige nenhum remédio de alta complexidade caro. Ele exige formação de pessoal e empenho. Então, isso é a prática hoje com a melhor evidência. Se você lá nos Estados Unidos tem várias clínicas dedicadas a esse tipo de casos graves. Isso na escola. Na escola, Igor, é o seguinte: 53% dos autistas têm comportamentos de crise. Não é um ou outro, é 53%. Você sabe quanto que tem de orientação para os professores que estão lidando com esses autistas em mais de uma década? Nenhuma linha. Não existe nenhuma linha em lugar nenhum escrito. Então, os professores estão numa situação terrível. Porque, assim, eles estão colocados numa situação que, imagina o seguinte, um indivíduo está em sala e ele tem uma crise. O que o professor faz? Se o professor está com sorte, né? Geralmente tem uns 5 em cada Mas digamos sala, que seja um só. Se ele tiver a crise, se ele não fizer nada e o indivíduo se machucar, eu estou dizendo que tem indivíduo que bateu 2.576 vezes. A culpa é do professor. A culpa é do professor, porque foi negligente. E se ele pegar e machucar, então a culpa é do professor, porque ele machucou. Não tem como dar bom nessa situação, né? Como é que você faz? E o problema é que o discurso atual é que, assim, o professor ele não precisa saber de autismo, ele precisa saber de educação. Aí a gente volta para a questão da política de 2008 que eu falei. Naquela época, a gente estava falando praticamente de deficiência física. Então, realmente faz sentido você falar, o professor não precisa entender a deficiência da pessoa que é cadeirante para poder ensinar a pessoa cadeirante. Ele não precisa entender sobre a cegueira para ele poder ensinar a pessoa que é cega. Agora, autismo é outro bicho, gente, é outra coisa, que influencia no comportamento, influencia na interação, na forma como aquela criança aprende ou deixa de aprender, né? Tem, inclusive, um discurso que eu acho muito perigoso, que é: autismo é uma neurodiversidade? Sim, autismo é uma neurodiversidade. Então, você não pode interferir no comportamento do autista. Veja bem, de qual comportamento a gente está falando? Eu concordo sobre o meu filho ficar feliz, ele faz os barulhinhos dele, ele balança as mãozinhas, ele dá pulinho. E, antigamente, tinha alguns terapeutas que tentavam corrigir esse tipo de comportamento para que a criança parecesse menos autista. Errado. Violência psicológica. Porém, a gente está falando de comportamento autolesivo. A gente está falando de crianças que têm grau severo, que às vezes pegam as próprias fezes e esfregam na parede. Que se machuca, que morde a boca até arrancar pedaço da boca. E aí você vai falar que você não pode interferir no comportamento do autista se ele está comendo a própria boca por dentro?
Se ele vai arrancando pedaço do braço, acontece também. Arranca as unhas fora. Porque ainda por cima tem muito autista que sente menos dor. Meu filho é um caso desse. Graças a Deus, ele não tem comportamento autolesivo. Então, sim, autismo é uma neurodiversidade. Mas também é uma deficiência. E a gente não vai mexer no comportamento do autista, que tem a ver com quem ele é, com o jeitinho que ele comemora as coisas, os barulhinhos que ele faz porque ele gosta. Agora, se ele está se machucando, ou se ele machuca uma outra pessoa, a gente tem, sim, formas saudáveis de você explicar para ele, de você ensinar para ele como ele expressar essa emoção de uma forma mais saudável, que não machuque ele, não machuque o outro, como ele se comunicar para que ele não tenha crises, muitas vezes. Então, existem comportamentos que a gente olhar e não fazer nada, a gente está sendo negligente, né? Essa é a diferença. Só que o professor precisa saber como fazer isso, né? Porque ele não pode inventar. Por isso que nós estamos falando de prática com evidência. Nos Estados Unidos, se você quiser ser merendeira de uma escola, você tem que ter um curso de gerenciamento de crises. Todo mundo precisa saber ali. Porque se eu digo assim, olha, esse ambiente vai receber esse público tem esse desafio, eu tenho que preparar esse ambiente. Porque senão não faz sentido, entendeu? Parece que é uma contradição tão forte, tão intrínseca, que parece que, na verdade, não se quer esses indivíduos na escola, quando se toma essa decisão de não preparar esses indivíduos. Quando eu estou dizendo que não tem... Não só isso, né? De não adaptar o material, de não adaptar o currículo, de não dar o acompanhante. Tudo isso. Eu tenho falado, eu brinquei ontem com a minha equipe, falei, eu estou me sentindo a própria Cassandra. Sabe, a Cassandra da mitologia grega, que ela foi amaldiçoada, assim, que ela fazia as profecias, que ela sabia das coisas que ia acontecer, mas a maldição ninguém acreditava nela. Eu estou me sentindo a Cassandra, que eu tenho falado. A gente vai ter um retrocesso enorme na educação inclusiva no Brasil, se essa filosofia permanecer. Daqui a, 5, 10, no máximo anos, acho que nem vai chegar em 10, a gente vai ver que diminuíram as matrículas de autistas nas escolas regulares e aumentaram nas escolas especializadas. Oh, meu Deus, por quê? Você não dá treinamento para professor para saber o que fazer. Você não deixa adaptar currículo, adaptar as atividades. Você não dá o acompanhante especializado. Fica o professor em burnout e a família sofrendo porque encontra aquele autista, às vezes, encostado no fundo da sala, mexendo com a massinha. Não tem mistério. Sabe? Então, ultimamente, eu estou assim, em sofrimento, porque eu estou vendo que é para isso que a gente está se encaminhando.